Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra está em Salmos, Aleluia. 78. Eu já vou dando início porque a palavra é um pouco longa. Glória a Deus. Glória a Deus. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola. Proporei enigma da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que se pusessem em Deus a sua presença e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Versículo 17. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Versículo 31. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel, com tudo isso ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Versículo 56. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro. Deus enviou isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel. Versículo 62. E entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança,
aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse. Somente até aqui. Podem se sentar, por gentileza. Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nesse salmo, depois os irmãos podem ler ele inteiro, porque ele é longo. Mas nesse salmo está sendo falado tudo o que Deus fez para Israel depois que Israel saiu do Egito. Todos os milagres que Deus fez e tudo que Israel fez afrontando a Deus nas suas dúvidas, nas suas indagações. Deus fez tantos milagres por aquele povo, e muitos deles foram infiéis a Deus. Deixaram Deus de lado, adoraram outros deuses, duvidaram do poder de Deus, mesmo vendo os milagres diante dos seus próprios olhos. Deus abriu o Mar Vermelho para que eles passassem. Deus fez chover o maná do céu para que eles se alimentassem. E o povo não estava contente. Muitos deles questionando a Deus, querendo mais de Deus, mesmo Deus livrando eles dos inimigos, mesmo Deus tirando eles da escravidão, porque eram escravos no Egito, e eles apanhavam, passavam fome, e alguns deles queriam voltar ainda. Assim como muitos de nós estão assim, dessa mesma forma como era Israel, duvidando do poder de Deus, duvidando do que Deus tem prometido, querendo que Deus cumpra logo. Muitos estão dentro das igrejas, se dizendo servos de Deus, mas andando errado. Muitos falando de Deus só da boca para fora, e o coração longe de Deus. É, Jeová, fala, meu Pai. E mostrando isso nas atitudes, nos pensamentos, de todas as formas. Deus não se importa com o que sai da nossa boca. Ele vê o que tem dentro de nós. Muitos de nós falamos de Deus, mas estão desviados do caminho certo. Pelo que fala, querem entrar pela porta estreita, mas com as suas atitudes estão andando pela porta larga. Eita Jesus, aleluia. O que as suas atitudes dizem através de você? O que Deus tem visto? Ele pode se agradar do que Ele tem visto? Nós temos que parar e pensar a maneira que nós temos vivido. Nós
Nós temos que se importar com o que Deus pensa de nós. E temos que agir da maneira correta. A palavra que disse que Deus matou aqueles que foram infiéis a Ele. Aleluia. Glória a Deus. De que maneira que você tem agido com Deus? Você tem sido fiel ao Senhor em tudo? Ou tem deixado de cumprir certos mandamentos do Senhor? Porque aqui a palavra diz que nós temos que ser fiéis em tudo. Em tudo. Nós temos que ser santos, assim como o Senhor Jesus foi. E ainda é. Nós temos que agir da maneira correta e agradar a Deus. E não agradar o ser humano. Nós sabemos que nós podemos viver sem amigos. Nós podemos viver sem um trabalho. É difícil, mas nós podemos viver sem dinheiro. Verdade, Senhor. Aleluia. E sem Deus? Jamais. Quem pode viver sem Deus? Jesus. Ninguém pode viver sem Ele. Porque Ele é o Criador da nossa vida. Ele é o Criador dos céus e da terra. Glória. É aquele que quem nos dá o ar para respirar, aquele que nos mantém de pé. Aleluia. Se Ele quiser tirar a nossa vida agora, Ele tira. Mas Deus ainda dá oportunidade, pela misericórdia que Ele tem, pelo grande amor que Ele tem por cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Mas muitos ainda insistem em andar de maneira errada, se entregando aos prazeres da carne, deixando Deus de lado e só chamando Ele quando está em dificuldade. E por misericórdia Deus ainda te ouve. Aí Deus vem, entra com providência, te cura, e você volta a virar as costas para Ele e sai andando por outros caminhos. Até quando? Até quando? Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Só Deus sabe. Por isso que nós temos que andar correto. Nós temos que se limpar dos nossos pecados, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Deixar as coisas de lado e servir ao Senhor da maneira que Ele tem nos ensinado. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina a viver conforme a vontade de Deus. Glória. Se entrega ao Senhor Jesus, mas não só da boca para fora. Se todos tivessem conhecido a Deus, ao Senhor Jesus verdadeiramente, ninguém sairia dos pés do Senhor, ninguém sairia do caminho verdadeiro. Todos nós temos que ter um encontro verdadeiro com o Senhor, assim como Paulo teve.
E o que nos impede de ter esse encontro é a nossa mente, as nossas atitudes, os nossos erros, tudo aquilo que nós não queremos abrir mão para servir ao Senhor. Tudo isso nos leva para longe de Deus, mesmo falando dele. Porque o que importa para Deus são as nossas atitudes. Muitos por aí falam: Deus só quer o seu coração. Que coração? O que tem de bom dentro do seu coração? Sendo que a palavra nos fala que nós somos inclinados para o mal. Deus não quer o seu coração, Ele não vai fazer nada com o seu coração. O seu coração é carne. E a partir do momento que você morre, ele apodrece junto com o teu corpo. E Deus nos ensina isso. Se Deus quisesse só o coração, Ele não teria matado o povo. Ele não teria mandado o dilúvio. Porque naquela época eram todos desconvertidos. Tanto que só se salvou Noé e a família dele. Deus matou a todos. E por que você duvida que Ele não pode fazer isso hoje de novo? Por que você duvida que Deus possa tirar a sua vida, você andando errado do jeito que você está andando? Essa pode ser a última oportunidade que Deus te dá. Se converta, se entregue de verdade aos pés do Senhor. Clame a Jesus. Peça para que Ele te ajude a transformar a sua vida. Muda de vida diante de Deus. Deus tem chamado a nossa atenção ao arrependimento, à conversão verdadeira. Por quê? Porque ainda tem gente andando errado. Porque senão Deus não estaria chamando a atenção de nenhum de nós. Jesus. Aleluia. Tem muita gente se entregando aos prazeres da carne, difamando o nome de Deus. E muitos acham que Deus não vai vir com justiça. Mas o nome do Senhor é justiça. Ele é o justo juiz. E Ele vem com cobrança, sim. Você pode estar achando que está demorando porque Deus não vai fazer. Ele vai fazer. É no tempo dele. É no tempo certo. Não é quando eu quero ou quando você quer. É quando Deus quer. Verdade, Jesus. Abre o seu coração para o Senhor. Volta para os caminhos de Deus. Para de fazer coisas erradas e falar que Deus está comigo. Porque Deus não anda com quem age errado. Deus é santo. E nele não há pecado algum. Assim como a palavra diz, Deus ama a todos.
Deus ama os pecadores, mas não ama o pecado. Por que Ele ia estar pedindo para a gente se arrepender e se converter? Se Ele gosta do pecado? Com qual propósito? Se a palavra mesmo fala que no céu não entra pecado, então todos nós temos que nos libertar dos nossos erros, da nossa vontade. Deixa Deus te transformar nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus o Senhor nos mostra na palavra dele o que é pecado e o que não é. Muitos acham que a bebida não é pecado, porque Jesus transformou a água em vinho. Mas não é o vinho com álcool, é o suco de uva. Muitos acham que Deus não está preocupado com a roupa que nós vestimos, mas Ele está sim, porque na palavra fala que nós temos que nos vestir decentemente para não fazer o irmão pecar. Muitos acham que o que sai da nossa boca não tem problema, mas uma palavra errada que sai da nossa boca, nós podemos matar uma alma. Aleluia, é verdade, Jesus. O que um servo de Deus, alguém que se diz servo de Deus, vai estar fofocando no meio da rua? Vai estar falando mentiras? Vai estar falando coisas que não edificam a vida de ninguém? O Senhor é aquele que olha onde nós estamos e o que nós estamos fazendo em todos os lugares. Ninguém se esconde de Deus. Ele ouve o que falamos, o que pensamos, o que tem no nosso coração. E aí, se Jesus volta hoje, todos nós temos a certeza que estamos prontos para subir? Ou estão se preparando para ficar? Todos nós temos a certeza que estamos limpos, com as nossas vestes brancas, sem mancha nenhuma? Se ninguém tem essa certeza, se prepara, se limpa, ora, jejua, porque através do jejum vem a purificação para a nossa vida. Busque a Deus enquanto se pode achar, porque vai chegar o tempo que vão buscar e não vão encontrar mais. Nós ainda temos o Espírito Santo aqui que nos ajuda. Ele é o intercessor por nós.
Ele leva a Deus as nossas orações. Ele recolhe as nossas lágrimas e leva ao Senhor. Mas tudo isso se forem verdadeiras. Você tem carregado a cruz de Jesus? A cruz é pesada. Aquela cruz que o Senhor Jesus carregou por cada um de nós. Imagina ali Ele carregando cada pecado nosso. Todo mundo aqui já parou para pensar o grande sacrifício que Jesus fez? Já pararam para ler essa passagem? Já se colocaram no lugar de Jesus? Se você aguentaria ser açoitado por alguém que nem merece esse sacrifício? Você aguentaria ser coroado com aquela coroa de espinhos, furando a sua cabeça? Caminhando por um lugar onde o sangue dele ia se derramando pelo caminho todo. E ele foi calado. Não reclamou em momento algum. E nós, em cada atitude que nós fazemos errada, nós viramos as costas para isso. Cada pensamento errado, nós crucificamos Jesus de novo. Cada coisinha que nós fazemos de errado, que para nós não tem importância, para Deus tem. Tem muita importância. Porque tudo que nós fazemos vai dizer se nós vamos para o céu ou não. Vai dizer para nós se Deus está se agradando de nós ou não. O Senhor nos ama e Ele nos mostra a cada minuto da nossa vida. Deus tem feito tanto por nós, mesmo não sendo merecedores. Mas nós insistimos em virar as costas para o Senhor, até o momento que Ele cansar e der um basta. E aí? Como que vai ser? Porque muitos que acham que estão vivos só porque estão andando e respirando, estão mortos, mortos espiritualmente, porque não buscam a Deus. Só aceita as bandejas do inimigo. Sendo que Deus é aquele que pode nos dar a vida, nos trazer libertação, nos trazer a cura. Mas infelizmente ainda há pessoas que acham que podem viver sem Deus.
Muitos de nós que estamos aqui, nós sabemos que não há vida sem Deus. Nós olhamos para a nossa vida lá atrás, antes de conhecer ao Senhor, aquilo não era vida. Nós estávamos no engano. E não importa o que nós fazíamos antes, sempre havia um vazio dentro de nós. E nós tentávamos preencher com bebidas, com cigarro, com roupas novas, com baladas. Mas nada disso preenchia o vazio. Um vazio que só Deus poderia preencher. E hoje nós vemos isso na nossa vida. Porque hoje Deus nos libertou de tudo aquilo que nós fazíamos de errado. Mas não existe mais aquele vazio dentro de nós. E eu vejo isso pela minha vida. Deus preencheu esse vazio. E nada daquilo que eu fazia antes me faz falta. E quando acontece isso, é porque nós deixamos o Senhor transformar a nossa vida. E para que isso aconteça na sua vida também, se entregue ao Senhor e abra mão da sua própria vontade. Abra mão de tudo aquilo que tem te levado para longe de Deus. E deixa o Senhor transformar a sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a sua vida. Porque só assim todos nós vamos ganhar o reino dos céus. E estar com Deus, assim como Deus nos mostra naquela passagem de Apocalipse 22. Permita Deus transformar a sua vida nessa noite. Clame a presença de Deus na sua vida. Peça a ajuda de Deus. Tome atitude. Tenha coragem de tomar atitude. Aleluia, Jesus. Essa foi a mensagem dessa noite. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.